Olá, bem-vindos ao canal da Sociedade de Estudos das Vida para o nosso último vídeo sobre o tema da reencarnação. É o tema que nós vimos estudando desde o capítulo 2, do livro segundo, da segunda parte do Livro dos Espíritos, e que vai ser concluído nesse vídeo que começamos agora, que aborda o tema do esquecimento do passado. Ao longo dessa série última, do retorno à vida corporal, a gente abordou a influência da matéria sobre o espírito e vice-versa, Então a gente viu que todas as nossas faculdades morais e intelectuais pertencem ao espírito. No entanto, a gente viu também que a parte orgânica, a influência dos órgãos está em permitir ou bloquear faculdades e capacidades do espírito, que muitas vezes isso pode até ter causas patológicas, como quando nós falamos sobre a questão da saúde mental, no vídeo sobre idiotismo e loucura. O esquecimento do passado, ele vai entrar nessa linha. O esquecimento do passado, se nós lembrarmos, no primeiro vídeo, quando nós falamos da união entre o espírito, aliás, no prelúdio do retorno à matéria, que o espírito começava a se assenhorar de um estado de perturbação emocional. Depois, no segundo vídeo, quando nós falamos da união do espírito com a matéria, em que ao longo do processo da gestação se aprofundaria o estado de perturbação do espírito reencarnante, e que justamente neste momento da gestação ocorriam alguns fenômenos, como a questão da simbiose com a mãe biológica, depois a perda da identidade física, ou seja, esquecia-se da aparência que tinha na vida anterior, para se assenhorar de uma nova aparência que vai se construir, de um novo corpo, de uma nova identidade física, que vai se construir ao longo daquela gestação, com a formação do corpo planejado, e o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é o tema deste vídeo. Ele, portanto, acontece durante o processo gestacional. Quanto mais o feto cresce e se desenvolve, conforme os meses de gestação avançam, mais e mais essa perturbação com que a ligação com a matéria impõe ao espírito irá fazer com que ele esqueça o passado, porque ele vai se ligar à matéria, ao corpo, aos órgãos em formação desse corpo, e o nosso cérebro, os nossos órgãos não permitem que tenhamos uma memória tão vasta, que nos permita lembrar do passado, que nos permita lembrar de tudo. Então, a matéria gera esse processo de esquecimento e nós não temos condições de guardar tudo. A nossa matéria bloqueia isso. E, além disso, tem outras funções. Esse esquecimento do passado, ele é uma grande bênção que nos permite crescermos e sermos mais livres. É o que a gente vai ver questões a seguir. Então, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido seu passado, ele é mais senhor de si. Ou seja,
o esquecimento do passado nos permite, na atual existência, sermos mais livres e donos de nós mesmos. Então, esse é um primeiro grande fator, porque o peso de se recordar do passado poderia nos tornar excessivamente submissos em alguns casos, envergonhados em outros, ou orgulhosos além do que já somos, de coisas que já não existem mais. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe sirvam de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Vejam que Kardec está questionando bastante coisas e até questionamentos que são ainda muito frequentes. Muitas pessoas dizem que prefeririam lembrar que seria mais fácil, que se evoluiria mais. Então, por que eu preciso, por exemplo, ser alfabetizada todas as vezes que eu reencarno? Se eu já fui alfabetizada uma vez, isso seria o bastante. Um exemplo. É porque... Então, o que os espíritos vão responder para ele? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Então, primeira coisa, nós não perdemos o fruto das nossas experiências, os conhecimentos, nós esquecemos os fatos, mas a inteligência que se desenvolveu na busca daqueles conhecimentos, essa capacidade de aprender, essa ampliação, esse desenvolvimento intelectual, intelectual no sentido de capacidade de aprender, isso fica com o espírito. E é por isso que nós vamos encontrar de imediato essa diferença. Nós vamos encontrar crianças com uma capacidade de aprendizagem muito rápida e outras com uma dificuldade muito maior. De onde vem essa diferença? Vem justamente dessas experiências do passado. A inteligência é mais avançada em uns do que em outros, os diferentes graus de inteligência que temos entre nós humanos são consequência direta das experiências passadas. Justamente também dessa evolução intelectual, a gente tem também uma melhor condição de distinguir o bem e o mal. Distinguir, não é escolher. Saber que está agindo certo ou errado, quanto mais inteligente se é, mais se tem essa noção. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Então, isso é aquilo que a gente falou quando estudou sobre a vida espírita, o que o espírito vivencia no mundo espiritual, e lá se faz todo aquele estudo a respeito de si mesmo. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, faz o planejamento reencarnatório. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então, as nossas provas, elas não são extremamente diferentes. As experiências, elas vão se repetir até que a gente aprenda. Então, quando a gente diz assim, olha, enquanto uma coisa vive se repetindo na vida de alguém, é porque aquela lição não foi aprendida. No momento em que ela for aprendida, aquela prova não mais a acompanhará. Pode ser nessa vida,
Pode ser nas próximas, mas ela vai cessar. Porque foi aprendido. Então, aprendeu, não precisa mais que se repita aquela situação semelhante. Ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então, aqueles enfrentamentos que eu desejo fazer para o meu crescimento, as causas às quais eu vou me dedicar. E pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que por sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Então aqui a gente vai ter a figura do nosso mentor espiritual, o nosso guia espiritual. Esse espírito que está ao nosso lado para nos ajudar justamente a vencer e reparar as nossas faltas, a fazer a nossa evolução. Então ele se esforça por nos conduzir nesse caminho de crescimento, e muitas vezes, por intuição, ele vai nos fazer lembrar que determinadas coisas nós já fizemos e que não foram um bom resultado. Então a gente tem a intuição de que tal coisa não é o nosso caminho. Isso é essa vozinha do nosso guia espiritual nos dando o alerta, não vai por aí porque não vai dar certo. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então, nós temos aqui 3 caminhos grifados aí, com relação a podermos saber algo a respeito do passado. Primeiro, que as nossas provas são semelhantes, porque foi aquilo que eu não aprendi que terá que ser repetido. Então, ou então as lutas, aquilo que eu considero, as causas que eu considero que vão me ajudar a avançar. Então, a gente tem aí essa repetição. Depois a gente vai ter a intuição que vem do nosso mentor espiritual e a intuição que vem do nosso próprio passado, a voz do passado, a voz da consciência, para nos lembrar daquilo que a gente já fez e que não foi tão certo assim. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos, do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, tendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. É a nossa consciência e é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas nos concita a resistência àqueles pendores. Então, muito melhor do que a gente sair por aí querendo consultar A, B, C ou D para saber quem nós fomos, se existe essa curiosidade no íntimo de alguém, estude-se, conheça-se, conheça suas tendências, boas e não tão boas, porque simplesmente somos hoje o produto do que éramos ontem. Então, conhecendo o que nós somos hoje, as nossas tendências instintivas, a gente já sabe por que caminhos andamos no dia de ontem, no nosso passado reencarnatório. Então, basta a gente estudar a si mesmo e ver, para saber o que foi. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso.
visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gêneros diversos dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes desse mundo, que não se consideram tão infelizes quanto nós, na em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, esquecidos de existências inferiores, que lhes sirvam de termos de comparação? Estão esquecidos dessas existências? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os dos que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, pedem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós, na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam pela razão mesma de não se recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhes as obras nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. É justamente quando nós compreendemos a sabedoria e a providência de Deus, aí mesmo a sua solicitude em nos permitir o esquecimento passado, das nossas reencarnações, o esquecimento dos fatos, já que as tendências e os sentimentos permanecem, mas os fatos não são recordados, o quanto isso nos ajuda, porque imagina, se, seguindo a lei de evolução, esse é o nosso melhor momento como humanidade, e se hoje muitas vezes temos motivos para achar que a coisa não está tão boa assim, óbvio é que o passado era pior. Hoje é o melhor dia de todos nós. Não existe nada no nosso passado que tenha sido melhor. O que existe é que e que a gente ouve muito no senso comum, é as pessoas dizerem: mas no meu tempo era melhor, porque isso era melhor quando as pessoas faziam isso assim, o assado era melhor, quando as mulheres não usavam calça, era melhor quando se tinha escravo, era melhor quando... Não era. O que acontece é que nós costumamos criar um passado idealizado, criar uma ideia de que o que foi era melhor. Isso não é real. Isso é uma coisa idealizada, não é verdadeira. Porque vamos pensar, hoje nós temos energia elétrica, nós temos tecnologia, nós temos toda uma evolução científica, toda uma evolução da medicina que nos permite uma condição mais confortável de vida. Nós temos muitos confortos, nós conquistamos muitas liberdades e direitos, temos uma consciência maior, por consequência das coisas, do que tínhamos
antes. Portanto, em nenhuma hipótese o passado é melhor do que o presente. Tá? O presente hoje é o nosso melhor momento. E hoje é o dia que nós temos que viver. E é justamente até o próprio nome, né? Presente. É o presente de Deus para nós, é esse dia de hoje. E quanto mais a nossa mente, o nosso espírito vivencia o dia de hoje, melhor nós nos preparamos para o amanhã. Porque quando nós voltamos a nossa mente para o passado, nós estamos jogando fora a oportunidade de crescer no agora. Sem falar que também estamos nos jogando num possível adoecimento, porque quando nós colocamos a mente num tempo do passado, nós caminhamos rumo a um processo depressivo. E quando nós colocamos a nossa mente num processo muito de futuro, nós estamos também num processo de ansiedade. O presente é um momento saudável, é o momento do agora, é o momento das realizações e, portanto, esquecer o passado é saudável. Gravíssimos inconvenientes teria o de nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira, em outros, nos exaltaria o orgulho, criando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dar-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta, a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultariam talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram de sua antecedente existência como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quando a estada em mundos inferiores não passa então, como já dissemos, de mau sonho. Então vejam como Deus é bom. Nós lembraremos de tudo quando essa lembrança não nos causar mais sofrimento. Hoje ela nos causaria sofrimento. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. E existem várias obras, várias pesquisas, tratando sobre casos de recordações espontâneas de vidas passadas. Há vários títulos sobre esse tema. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. E aí nós colocamos aí essa imagem de muito cuidado com essa ideia que ela é de que tem uma lembrança, de que tem um conhecimento, uma vaga recordação do passado, isso aparece em sonho. Muito cuidado. Algumas vezes isso pode ser real, algumas vezes, mas a regra geral é que isso é ilusão. Isso é o que nos dizem os espíritos superiores. Algumas vezes a exceção é que essa recordação seja real. A regra geral é que isso é
ilusão e contra isso se precisa ter muito cuidado, tá? Para que não se caia em alguma situação de distúrbio. Tá? Então, muito cuidado com isso. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do passado. Então, vejam aí a relação novamente, né, da questão da grosseria da vida material, impedindo essas lembranças, né, sendo o processo que bloqueia essa capacidade de memória do espírito, e em mundos mais avançados, onde a matéria é mais sutil, essa lembrança já é mais tranquila, né? Já não existe esse bloqueio causado por uma matéria densa. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida, então eles têm uma matéria mais sutil e tem também, em decorrência de terem uma matéria mais sutil, já é consequência de um estado evolutivo espiritual maior, e, portanto, essa lembrança não causa sofrimento nem tem barreiras materiais para impedi-la. Tendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Tá? Então, aí está também mais uma afirmativa dos espíritos de que a nossa existência atual ela é melhor do que o passado. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes então da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Então, o que pode acontecer é do espírito ficar marcando passo e repetindo as mesmas coisas, mas não piores. Tendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero que foi a existência anterior? Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, ali está uma placa pedindo autoconhecimento, né? Autoconhecimento das nossas tendências instintivas, caso tenha interesse em se pensar, né, no nosso passado reencarnatório. Mas, de qualquer maneira, as nossas tendências, conhecer as nossas tendências instintivas é necessário para também sabermos as que necessitamos mudar. Mas aqui está grifado ali para chamar a atenção, e também muito comumente a gente fica com a ideia, quando fala em provas, que todas elas são em decorrência do passado reencarnatório. E não é assim. As provas que nós colocamos na nossa existência, elas tanto podem ser com relação ao passado, situação que precisamos testar, que ainda não aprendemos e que se repetem, como também podem ser provas que nós pedimos para avançar no nosso crescimento, né? Provas para o futuro. O pessoal costuma dizer, né? Essas provas são para eu pagar as contas do passado. E aí, então, eu também lembro, né? Algumas podem ser poupança para o futuro. Não é só o passado. Provas não são
estritamente ligadas a passado reencarnatório. As provas, elas servem para o aprendizado, tá? E também muitas delas poderão servir para nós avançarmos no futuro. Então vamos recapitular um pouquinho sobre o que é o esquecimento do passado, né? O próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe os meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre espiar. Se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio, em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando encarnado, as provas da vida corporal e quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que quando encarnado decide fazer ou não fazer uma coisa, procede à escolha entre o bem e o mal. Então, livre-arbítrio sempre. Na vida material, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, mas conserva algumas vezes vaga consciência. Lhes podem ser reveladas. Tá? Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, em nenhum caso, podem ser reveladas, porque elas vão depender do dia de hoje. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, pois as reconheceu e estudou na erraticidade, e o desejo de repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhes dão. E o homem pode sempre saber qual o gênero das faltas se tornou culpado e qual o cunho predominante de seu caráter. Bastarão então julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos, elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Então aí estão as principais ideias, né, que a gente abordou ao longo desse vídeo. E com isso encerramos, né, esse estudo sobre a reencarnação, né, que foi do capítulo 2 da segunda parte até este que estamos encerrando. E fica então o nosso convite para prosseguirmos o nosso estudo, e no nosso próximo encontro, né, antes aqui as nossas referências para aprofundarem a leitura, e no nosso próximo encontro, então, começaremos a estudar alguns fenômenos. Tá? Vamos deixar o campo da filosofia espírita propriamente dita e vamos começar a ver alguns fenômenos, né? Estudar alguns fenômenos espíritas. Tá? E o primeiro deles, os chamados fenômenos anímicos, os fenômenos da alma, né? Os fenômenos da nossa própria alma. Então, o primeiro deles, a emancipação da alma. É o nosso próximo tópico e eu vou aguardar que vocês estejam conosco. Até breve.